Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós paramos ontem no capítulo 1 de Provérbios, versículo 6. Vamos passar ao versículo 7, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor. Quando a Bíblia fala em temor do Senhor, é preciso entender uma coisa. Existe o temor negativo e o temor positivo. A Bíblia fala que nós devemos lançar fora os nossos temores. Mas os temores que nós devemos lançar fora são os temores que trazem, que suscitam a ansiedade, o medo, a dúvida, que suscitam aquela fraqueza da alma. Quando a pessoa tem o temor negativo, ela não age, porque ela não acredita nem em si mesma. Esse é um temor negativo. O temor positivo é esse exatamente que a Bíblia fala. O temor a Deus, o temor ao Senhor, não é medo de Deus, não é medo, mas respeito, profundo respeito, profunda reverência para com Ele. Então, por causa do temor do Senhor, as pessoas evitam o mal. O temor, se nós temos o temor de Deus no coração, então nós procuramos evitar aquilo que é mal, aquilo que desagrada ao nosso Senhor. Por isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta a pessoa ter a sabedoria do mundo sem o temor de Deus. O que adianta a pessoa ter toda a sabedoria do mundo, é como ter todo o dinheiro do mundo. A sabedoria e o dinheiro não são capazes de nos levar à vida eterna, não são capazes de salvar a nossa alma. Mas o temor do Senhor faz com que nós evitemos o mal. O temor do Senhor faz com que nós fujamos do mal. Eu lembro até de Jó. A Bíblia diz, e o próprio Deus o honra na cara do diabo, quando diz: você viu o meu servo Jó, homem fiel e íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Veja que uma coisa leva a outra, né? Ele tinha um caráter para com Deus, ele tinha um caráter, um procedimento em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação ao mundo. Ele era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro e reto em relação às outras pessoas. Ele era correto nos seus negócios. Ele não queria tirar vantagem dos outros. Ele queria apenas o que era dele. Essa é uma maneira correta de fazer negócios. Um bom negócio sempre é bom para os dois. Nunca é bom para um só. E Jó era um homem assim, um homem sábio. Ele era correto, íntegro, reto. Em relação a Deus, ele era temente a Deus. Ele tinha profunda reverência, respeito para com o Senhor. Quer dizer que ele era um homem de Deus. Além disso,
ele fugia do mal, quer dizer, ele guardava a si mesmo, porque ele fugindo do mal, evitando o mal, ele não iria colher o que era mal. Então, o temor do Senhor era uma das características de Jó. E por isso ele era sábio. Por isso ele era rico, foi abençoado, a despeito de tudo que lhe aconteceu. Num período de 7 meses, Jó perdeu tudo, inclusive os seus filhos. Mas depois, Deus lhe restaurou a sorte. Deus lhe devolveu em dobro tudo que ele tinha. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, temente ao Senhor e que se desviava do mal. A pessoa, por exemplo, ela é convertida, ela é cristã, mas ela não foge do mal, então ela vai colher o fruto daquilo que ela está plantando. Não tenha dúvida. A gente tem que ter, de vez em quando, ou diariamente, tomar um comprimido chamado Simancol. Esse comprimido faz a gente ter uma responsabilidade para com a nossa própria vida, porque Deus não impõe a sua vontade a nós. Ele deixa claro a sua vontade. Agora, quem quer seguir a vontade própria, a vontade da carne, que sempre coaduna com a vontade do diabo, então vai colher os frutos dessa obediência maligna. Portanto, o temor do Senhor é o princípio do saber. Quer dizer, a sabedoria não se alcança nas universidades, nem nos institutos de pesquisas. A sabedoria, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que produz vida e vida para toda a eternidade, vem com temor do Senhor. Em seguida, ele diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Quer dizer, o ensino do pai é diadema de graça para a cabeça. O ensino, a instrução da mãe são colares para o pescoço. Quer dizer, que faz com que haja um enfeite. A pessoa que ouve o pai, que ouve a mãe, que dá ouvidos, que atenta para os conselhos dos pais, esse prolongará os seus dias aqui na terra. Prolongará, certamente. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra. Você verifica, por exemplo, quantos jovens, e com muito pesar a gente vê jovens perdendo a vida no tóxico, jovens perdendo a vida em lutas pessoais, jovens perdendo a vida à toa. Por quê? Porque não deram ouvidos à sua mãe, nem muito menos ao seu pai, que certamente tem sempre o conselho sábio para conduzi-los ao caminho. É fato também que muitos pais contrariam a vontade dos filhos quando estes desejam seguir o Senhor Jesus. Quanto a isso, não. Aí eles estão errados. Porque quando a pessoa decide seguir o Senhor Jesus, abraçar a fé, então quem se opor a isso, naturalmente está sendo usado pelo mal para destruir o próprio filho. Mas, naturalmente, os pais que pensam dessa forma
Acontece deles fazerem isso porque não conhecem também a verdade. Mas os filhos, nesse caso, nesse aspecto, não devem de forma nenhuma obedecer. Porque nós temos visto muitos jovens que sofreram, que gemeram lá fora nas mãos do mal e tiveram encontro com o Senhor Jesus. Depois começaram a ser perseguidos na própria casa, pelos seus próprios pais. Isso é normal, isso faz parte da nossa fé. É até bom, essa perseguição é até boa, porque faz com que nós avivemos a nossa fé. Continuando no versículo 10, ele diz: Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivo, o inocente. Traguemo-los vivos, como o abismo, e inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de despojos as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os teus pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue, pois debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Puxa, isso é muito forte. É fortíssimo. Veja, minha amiga, meu amigo, nós não vamos ter tempo para explicar isso tudo, mas apenas deixar bem claro que quando a gente é jovem, é muito comum encontrar colegas, né, da escola, da faculdade, do trabalho, colegas vizinhos, que queiram a nossa companhia, que queiram a nossa anuência para fazer o mal. Derramar sangue ou não, mas para fazer o mal. Eu me lembro, quando jovem, eu era convidado para coisas que não serviam. Mas, graças a Deus, bem jovem, eu tive o meu encontro com o Senhor Jesus. Então eu pude evitar essas más companhias. É melhor que a gente seja só do que mal acompanhado, não é verdade? Sempre ouvimos essa palavra, e é verdade mesmo. Eu me lembro que quando jovem eu era muito só, muito só, muito isolado, porque não havia amizade de fé. Eu não tinha colegas que tinham a mesma fé e nem queriam que nós repartíssemos a fé com eles. Então, os seus convites sempre eram para o mal. E algumas vezes, antes de me converter, nós seguimos esses caminhos de emoções joviais, sabe? Emoções juvenis, coisa de garoto. E muitas vezes estivemos à beira da morte. Mas Deus foi misericordioso e nos guardou, nos protegeu. E hoje estamos aqui para ler, ensinar e dar o próprio testemunho de que isso aqui é uma realidade. Amanhã nós vamos falar mais a respeito desse assunto.
Pois é, minha amiga, meu amigo ouvinte, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.